Uma outra categoria de defeitos que podem estar presentes em produtos lingotados continuamente são os vazios, que são normalmente classificados em dois tipos, os pinholes e os blowholes. As causas usuais de formação destes defeitos são a desoxidação insuficiente do aço, que normalmente está associada à formação dos blowholes, absorção de ar nos aços que foram desoxidados pelo alumínio. Isso ocorre normalmente durante as etapas de transferência do aço da panela para o distribuidor, do distribuidor para o molde. Isso gera o aparecimento dos pinholes. E também injeção de argônio no molde, que é muitas vezes utilizado para prevenir entupimento da válvula submersa e que neste caso também pode gerar o aparecimento dos pinholes se esse gás for capturado pela frente de solidificação. Os blowholes são vazios que normalmente têm uma geometria tubular e dimensões mais pronunciadas que os pinholes. Normalmente são defeitos com 3 milímetros de diâmetro, chegando até ter 25 milímetros de comprimento. Estão normalmente localizados a alguns milímetros da superfície e podem reabrir durante o reaquecimento do aço, por exemplo, em processo de laminação, onde o aço vai ser reaquecido para conformação mecânica, e aí a abertura desses blowholes pode levar à oxidação e gerar problemas de qualidade do aço após a sua conformação mecânica. Esta figura ilustra a presença de blowholes junto à superfície de um aço solidificado continuamente. Aqui esses blowholes são identificados como sendo essas regiões escuras que estão posicionadas próximos à superfície. Um outro aspecto interessante dessa figura é a possibilidade de visualização da estrutura dendrítica do aço. Aqui se tem as dendritas colunares, essas aqui seriam as dendritas primárias e as ramificações seriam as dendritas secundárias. Como foi mencionado anteriormente, uma medição do espaçamento entre as dendritas secundárias poderia ser utilizado para se obter informações relativas à taxa de solidificação do aço nestas regiões. Os pinholes já são vazios com dimensões menores que os blowholes, normalmente têm dimensões da ordem de 0,1 até 3 milímetros de diâmetro, são também posicionados junto à região da superfície, subsuperficial, e foram gerados normalmente pela utilização do argônio, então, consequentemente, estão preenchidos com argônio, e uma característica desse tipo de pinhole é que normalmente eles não caldeiam durante a laminação. A consequência disso, aqui tem-se uma ilustração da presença desses pinholes junto à superfície do aço, e aqui a aparência desse aço depois que ele foi laminado, com o aparecimento desses defeitos superficiais que certamente vão provocar a desclassificação deste produto. Quando se aborda a questão de formação de defeitos em processo de lingotamento contínuo, é sempre importante mencionar um recurso que foi incorporado às máquinas de lingotamento e que permite a redução da incidência desses defeitos quando bem utilizado. Este recurso é o uso da agitação eletromagnética. Esta agitação ela pode ser incorporada em diferentes regiões ao longo da máquina, pode ser utilizado tanto no lingotamento de tarugos, placas, barras circulares, e esses posicionamentos variam de acordo com o interesse que se tem na utilização dessa agitação. É comum se ter agitação eletromagnética junto ao molde, agitação eletromagnética na região dos sprays e agitação eletromagnética no processo, na etapa final de solidificação. Em cada uma dessas regiões, a utilização da agitação eletromagnética tem um objetivo específico. No caso, por exemplo, da utilização no molde, ela pode ajudar a alterar as espessuras relativas das regiões colunares e equiaxiais. No final do processo de solidificação, ela pode ser útil para a redução do nível de segregação. Então, é um recurso bastante importante que, se bem usado, pode ser uma ferramenta interessante para a redução da incidência de defeitos. Esta tabela apresenta uma listagem dos diferentes problemas que podem ser remediados através da utilização adequada da agitação eletromagnética. Aqui são consideradas as diferentes posições onde essa agitação pode ser introduzida.
na região do molde, na região do veio, ao longo do comprimento da máquina e no final da solidificação. Como a agitação eletromagnética interfere no padrão de escoamento do aço, particularmente no molde, onde a espessura da camada solidificada é mais baixa, esse efeito no perfil de escoamento do aço afeta ou reduz a incidência de uma série de defeitos. Por exemplo, a presença de escória na região superficial, essa escória normalmente proveniente do pó fluxante, reduz a incidência de pinholes e blowholes, de escória na região subsuperficial, através de uma alteração no padrão de escoamento, interfere também na distribuição de temperaturas do molde, com isso pode reduzir a ocorrência de rupturas do veio, de aparecimento de trincas internas. Essa agitação, como já foi mencionado anteriormente, pode romper as dendritas colunares e favorecer o aparecimento de dendritas equiaxiais e, com isso, ter um efeito também sobre o aparecimento de segregação e porosidades centrais. Quando posicionada ao longo do veio, esta agitação pode reduzir também a incidência de trincas internas, tem efeito também sobre a estrutura colunar, reduzindo a sua espessura e, com isso, atuando também sobre os níveis de segregação e aparecimento de porosidade central. No final da solidificação, o efeito da agitação é basicamente associado à redução da ocorrência da segregação central, efeito de redução também da porosidade e de segregação que ocorre, um padrão de segregação que é muitas vezes identificado nas peças, é uma segregação em V, e a agitação eletromagnética também tem atuação sobre a magnitude dessa segregação. Uma análise das causas de ruptura do veio em diferentes máquinas de lingotamento contínuo levou à construção da tabela que está apresentada aqui, onde se tem as causas das diferentes ocorrências de ruptura, a sua incidência e o fenômeno que levou a essa ruptura. A causa mais comum é o agarramento da pele solidificada, isso normalmente ocorre no molde, incidência de 79% dos casos de ruptura estão associados a esse fenômeno, e o que ocorre nesse caso é que a pele solidificada contida pelo molde se rompe, mais comumente junto à região do menisco, e o aço vai vazar ou vai escoar na região que sofreu essa ruptura, logo abaixo do molde. Outro fator que pode levar ao rompimento do veio são o aparecimento ou é o aparecimento das trincas. Cerca de 17% das ocorrências de ruptura estão associadas a esse fenômeno. O que ocorre nesse caso é que as regiões mais finas da pele solidificada, causado, por exemplo, por um atraso na solidificação, devido, por exemplo, a marcas de oscilação mais profundas, se rompem também logo abaixo do molde, levando a esse escoamento do aço líquido. Uma outra causa com incidência mais baixa, cerca de 4% dos casos de ruptura estão associados a ela, é captura de escória entre o veio e o molde. Neste caso, as regiões mais finas da pele vão causar um atraso na solidificação devido à presença dessa escória e vão se romper logo abaixo do molde. Vamos examinar a seguir uma série de fatores que podem ser utilizados para a identificação desse risco e atuação para evitar a ocorrência da ruptura. Uma das formas de fazer a detecção da ruptura do veio é através do acompanhamento da extração de calor no molde. Aqui é apresentada uma ilustração onde se tem a extração relativa de calor no molde, em função do tempo de lingotamento, e também plotado aqui a velocidade de lingotamento. A curva superior representa a extração de calor. Observa-se que quando vai ocorrendo uma redução na taxa de extração de calor, isso pode ser monitorado através da variação de temperatura da água. Essa extração menor vai levar a uma espessura de pele solidificada menor, o que eventualmente pode conduzir à ruptura do veio, uma vez que a pele não vai ter a resistência suficiente para suportar os esforços mecânicos, pressão ferrostática e atritos eventuais com o molde ou abaixo dele, que levem a rompimento dessa pele e, consequentemente, ao vazamento ou escoamento do aço líquido. Uma das abordagens que é normalmente utilizada para combater os efeitos nocivos
é a redução da velocidade de lingotamento, que com isso vai permitir a recuperação da espessura da pele solidificada. Uma outra forma de acompanhar a ruptura do veio e detectar a ocorrência desse fenômeno é acompanhamento dos fluxos de calor locais ao longo do molde. Isso pode ser feito através de sensores de fluxo, que são posicionados através da parede do molde e que vão quantificando esse fluxo e a sua variação ao longo do tempo, conforme ilustrado aqui nas figuras da direita. Na figura superior tem o fluxo de calor no molde, expresso em kW por metro quadrado, e na figura de baixo a velocidade de lingotamento em metro por minuto em função do tempo. Então se observa que houve um alarme, houve um aumento excessivo aqui no fluxo de calor. Isso está associado ao fenômeno de ruptura no interior do molde, o aço líquido se aproximando da superfície do molde leva a um fluxo de calor mais pronunciado, localizado nessa região. Isso pode servir como um alarme para risco de rompimento do veio. O operador da máquina pode, nesse momento, reduzir a velocidade de lingotamento, e essa redução na velocidade de lingotamento vai permitir com que se aumente a espessura da pele solidificada e que se combata a ocorrência dessa ruptura. Uma outra forma de se fazer essa detecção é através do acompanhamento de temperaturas ao longo do molde. Pode-se inserir sensores de temperatura e monitorar a variação da temperatura em função do tempo, como indicado nesta figura. Aqui tem uma situação usual, logicamente a temperatura de um termopar que está superior ao molde, ele vai apresentar sempre níveis de temperatura mais elevados que um termopar abaixo. Observa-se que nesse caso, devido à ruptura do veio, o termopar inferior passou a ter uma temperatura mais elevada, indicando certamente que houve uma ruptura do veio nessa região, e novamente o que o operador fez nesse caso foi fazer uma redução na velocidade de lingotamento e com isso permitir que o aço, ficando mais tempo no interior do molde, recupere a espessura solidificada e com isso evite a ocorrência dessa ruptura. Aqui também estão plotadas as velocidades de lingotamento em polegada por minuto e o nível do aço no molde nessas condições também expressa em polegadas. Aqui é importante observar que a temperatura que está apresentada aqui está em grau Fahrenheit e as velocidades, como apresentadas anteriormente, que são lidas aqui nessa escala, estão em polegadas por minuto e o nível do aço no molde expresso em polegada. Esse tipo de recurso tem sido largamente utilizado nas máquinas de lingotamento para a detecção do veio. Logicamente, para que isso ocorra, é importante ter-se um sistema que faça análise dessas medições de temperatura e que forneça alertas para o operador para que ele possa atuar em tempo de contornar a ocorrência dessa ruptura do veio.